É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpas para os erros daqueles a quem ama. Que hospeda no ventre outras almas, dá à luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gerou. Que dá as asas, ensina a voar, mas não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem. Que se enfeita toda e perfuma o leito. E como acontece isso? Mesmo assim, sabe, e muitas das vezes, que seu amor nem percebe mais tais detalhes. Que como uma feiticeira transforma em luz e sorrisos as dores que sente na alma, somente para ninguém notar. E ainda tem que ser forte para dar os ombros para quem neles precisa chorar. Feliz do homem, mas mesmo feliz do homem que somente por um dia souber entender e entender profundamente a alma da mulher. Mais uma vez convido a todos vocês a sintonizarem a Rádio Variantes. É muito fácil. Você vai no Play Store e procure Rádio Variantes, levando, obviamente, a marca da nossa rádio para o seu smartphone e ouça uma programação dinâmica 24 horas por dia, não só para Pelotas, como para toda a Zona Sul e, obviamente, para todo mundo. Nós convidamos vocês. E convidamos, se quiser chegar no site da Rádio Variantes, aí você terá que chegar na barra de navegação e colocar radiovariantespelotas.com.br. Pelo site também você já consegue baixar o aplicativo para o seu smartphone. Conheça uma organização que é de Pelotas, com uma programação musical de todo o mundo, e notadamente música popular brasileira, e o importante, de todas as épocas. Estão todos convidados. Patrícia Montoni, pedagoga, psicopedagoga, titulada em crianças especiais, notadamente autismo, diga-se de passagem, déficit de atenção e outras tantas anomalias, se pode assim dizer, que muitas das vezes, infelizmente, assim é o mundo, as crianças chegam a ele. A Patrícia Montoni é a responsável pelo projeto deste livro que vamos colocar no mercado brevemente e que dentro da programação vimos falando exaustivamente com relação a ele ir até as pessoas ou ser colocado no mercado bem recentemente. Pela primeira vez ela vai estar no programa, mas em muitos e muitos outros programas ela estará conosco falando sobre algo assim tão importante e dito pelas estatísticas dos grandes gurus especializados no mundo, que o autismo, e ela vai confirmar muito melhor do que eu daqui um pouquinho, porque eu não sou autoridade nisso, vem infelizmente
ano a ano, vem crescendo. Inclusive existe aí uma perspectiva para ano 20, ano 25, de cada vez mais autistas convivendo com a sociedade, o que, na verdade, torna-se e cria-se, infelizmente, um problema devido ao comportamento dessas pessoinhas maravilhosas que Deus manda, muitas das vezes, para exemplo dos outros. Nada nesse mundo onde a biodiversidade está unificada acontece por acaso. Deus não faz nada, a não ser que tenha algum objetivo outro que não seja o ser humano entender realmente o desígnio que aquela pessoa traz para ensinamento e crescimento dos outros irmãos. Pelo menos eu, como cristão, penso assim. Patrícia, tudo bem? Tudo bem, seu Alencar. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o autismo, né? Que é bem falado na nossa cidade. O senhor já sabe toda da minha caminhada, do meu projeto que eu já tive, né, com o Mundo Azul. Então, está sendo um prazer estar aqui hoje para esclarecer um pouquinho sobre esse nosso tema. Sim, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo estão aí curiosas, porque nós vamos trazer aqui comportamentos e outros tantos assuntos que derivam de um ser humano que vem com esse probleminha de nascença. Bem, Patrícia, vamos iniciar assim do aspecto, acredito, mais importante. Como se dá a inclusão social dessas pessoinhas? Na escola, sim, ó. Hoje, tá, nesse momento, eu vejo que as escolas estão acolhendo bem, tá? Muito bem, o município, o estado. O problema em si ainda está na questão da professora, né? O medo, a professora recebe aquela criança autista, não sabe ainda como lidar, né? Com aquele menino que está sendo acolhido, né, na escola pela primeira vez. Junto aos demais, né? Junto aos demais. O que eu vejo assim, ó, a escola precisa ter uma auxiliar, né, que vai ajudar a professora, no caso, né? O autista precisa ter essa outra profissional para ficar, né, ajudando ele junto à professora. Mas eu vejo que hoje em dia está indo bem a inclusão. Tem vários casos, várias escolas no município e do estado que estão acolhendo bem realmente, né? Só precisa ainda um pouquinho só conhecimento, né? Às vezes eu sou chamada, algumas professoras me ligam, me passam e-mail, me chamam pelo WhatsApp, eu vou, não tem problema nenhum, eu me sento, observo. O importante é ver o ambiente dessa criança na sala de aula. Aonde ela vai sentar, se tem muita poluição visual, porque essas crianças elas não gostam muito de poluição visual na sala de aula, entende? Então, a classe, onde ela vai sentar, tem que colocar o nomezinho dela, é tudo diferenciado. Tem que vir o nomezinho com a foto, porque isso vai criar uma rotina. Esse menino vai vir sempre na mesma rotina, ele vai sentar sempre no mesmo lugar. Entende? Fazendo sempre as mesmas coisas. Já começa por aí um diferencial. Já começa um diferencial. Aí a professora sabe que ele tem um período, ele não vai ficar da 1h30 até as 5h30 ele sentado também. Ele tem um período que é no máximo 2 horas, ele sai, aí ele vai ao pátio, ele vai fazer outra atividade, depois ele retorna. Até porque, para não ficar muito cansativo, porque a sala de aula cansa realmente eles. Então, eles têm um período curto mesmo, da 1h30, geralmente até as 2h30, no máximo às 3 horas. Sim. E ele sai da carga horária normal dos demais? Sai. É diferenciado, sim, é diferenciado. Interessante isso, interessante. O prazo, no caso deles ficarem naquela concentração, é no máximo 1 hora, 1h30, depois eles têm que sair. Eles vão no pátio, eles vão na biblioteca, eles vão fazer uma atividade pedagógica. Por isso que também é muito importante estar na escola a psicopedagoga, para fazer um trabalho diferenciado com ele, né? De jogos, por exemplo, jogos de montar, pintura, eles gostam muito de pintar, recorte,
jogos também, tudo que é tipo de jogos, de madeiras, essas coisas assim, eles gostam muito. Então é muito importante a psicopedagoga estar também junto. Bem, deve-se salientar que a profissional, para lidar com pessoas diferenciadas que vêm a esse mundo com algum problema, são raras que existem no Rio Grande do Sul e no Brasil. Por isso que é muito importante nós ficarmos atentos, eu fico muito atento quando trago outros assuntos a esse programa, hoje autismo, porque a gente está totalmente por fora desse mundo, dessa realidade que existe, nós não podemos fugir dela. Então, eu me refiro mais uma vez que o profissional dedicado ao autismo e que tenha uma titularidade que possa realmente assumir aquilo que faz, são raríssimas que existem espalhadas por esse Brasil. Vamos ficar atentos ao que diz a professora Patrícia. E eu acredito que, felizmente, até mesmo pela orientação que muitas das vezes as professoras dão aos demais alunos no que tange a comportamento, o autista é bem recebido pela turma, pelos colegas? Muito, muito. As crianças em si não têm problema nenhum com essa questão de receber a criança autista, muito pelo contrário. Eles gostam muito, eles ajudam muito a criança autista. E essa comunhão deles todos é muito importante para a criança. Porque, na verdade, o autista ele não consegue muito interagir com as crianças, né? Ele tem essa dificuldade de se socializar no meio de outras crianças. Então, quando ele é inserido em classe, é muito importante. Então, eu vejo que as crianças acolhem muito bem. E eu vejo também, quanto mais rápido sair o diagnóstico da criança autista, porque esse número está crescendo realmente, é mais fácil de poder lidar com a criança. Então, hoje, eu vejo que os neuros, né, que quando já a mãe desconfia, o pediatra já desconfia, já é encaminhado para a neurologista, né, e ela já dá o diagnóstico, então isso já tem feito bastante diferença. Do diagnóstico sair cedo, eu digo cedo com crianças de 2 anos, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença no que diz respeito à preparação. A preparação. A preparação. Claro que o grande trabalho, não devemos deixar de reconhecer, e mais exaustivo, é daquela professora, tanto do município como do estado, ou até de curso superior, que não tem o conhecimento para lidar com essas pessoas. Que muitas das vezes pessoas autistas ou com outros problemas especiais, elas vão lá para a universidade e o professor vai ter que lidar com essas pessoas que são realmente diferentes. Nós temos até pessoas renomadas na história do mundo e do Brasil que são autistas. Tem aí, por exemplo, um jogador de futebol, o Messi, né? Porque as pessoas sabem. Depois nós vamos falar um pouco sobre os graus que existem no que diz respeito ao autista. E, Patrícia, e o aproveitamento no que tange ao aprendizado do autista lá na escola junto com os demais? Assim, ó, é que cada autista é um caso, tá? O aproveitamento, por isso que eu digo assim, ó, a professora precisa de uma auxiliar, tá? Tá junto, porque é todo diferenciado o aprendizado, no caso da criança autista, tá? Ele é muito visual, como eu lhe expliquei. A classe tem que estar o nomezinho dele, com a fotinho dele, e ele vai sentar, ele vai criar aquela rotina, ele vai sentar sempre no mesmo lugar. Com relação ao aprendizado, é muito visual. Esse detalhe, não perca a linha de raciocínio, esse detalhe dele sentar sempre no mesmo lugar, caso não fosse procedido dessa forma, isso alteraria o comportamento dele? Altera. Então continue, por gentileza, na sua linha de raciocínio. Altera, eu vou lhe dar um exemplo assim, ó. O autista, ele sai de casa, ele vai para uma determinada rua para ir à escola, tá? Digamos que ele mora umas 3 quadras da escola, ele vai sempre por aquele trajeto. Digamos que um dia acontece que vai chover, vai alagar, e ele tem que fazer um trajeto ao contrário. Sim. Isso aí muda a rotina dele. Ele não consegue chegar na escola. Porque ele não foi pelo mesmo local no qual ele está habituado a olhar,
as casas, as placas. Então ele tem muito a questão visual. Então quando tu muda a rotina de um autista, ele não consegue. Então ele não vai conseguir chegar na escola ele vindo pelo outro lado. Sim, sim. Então o que eu vejo também esse lado que é bom? Os profissionais ensinam a gente a ter uma rotina que é bom, mas eu penso por outro lado. Ele pode ir 2 dias para essa rua, mas fazer 2 dias pela outra. Para caso houver algum problema nessa rua, ele já tem o visual dele na outra rua. Opção 2. Então, quando me procuram pais de criança autista, digamos, de 2, 3 anos, né? Sim. Eu sempre aconselho assim, age normal, né? Porque eles têm essa questão de cores, né? De querer usar só o azul ou só o verde. Então, usar, não é que não use, usa, mas usa o amarelo. Ensina a usar, entende? Para fazer ele não ficar somente focado naquilo ali. Porque isso é que dá, como é que eu vou lhe dizer, a parte do comportamento aí acaba não funcionando na escola. Aí vem a briga, vem as birras, porque na verdade hoje se fala, o autista é agressivo, ele tem um comportamento estranho. Tem, mas isso vem de casa. A gente não pode confundir o comportamental da casa com a criança autista. O senhor está entendendo? Sim, sim, sim. Então, a mãe também, é tudo um conjunto. É escola, mãe, família, tem que andar junto. Sim. Né? Porque na escola, a professora não vai tratar, ela vai ensinar. Mas ela não vai tratar o autista. Então, o tratamento tem que vir lá de casa, né? Como uma criança normal, né? Então, a mãe tem que ajudar muito na parte comportamental, para todos andarem juntos. Interagirem, né? Interagirem juntos. É por aí. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Vem aí o Guia do Autista. Observem os senhores que, infelizmente, as notícias do mundo inteiro dizem que o autismo vem aumentando consideravelmente no mundo e, consequentemente, ano a ano vai aumentar. As literaturas sobre autismo existem e como existem, mas, na verdade, um guia, como proceder, como interagir com um autista na sua residência ou em uma sala de aula, quando ele entra em algum momento de intempestade, ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Então, procure se informar, porque já em seguida estará à disposição não só de todos os professores que têm que lidarem com o autista, quer no ensino municipal, quer no ensino estadual, e infelizmente aquela mãe que tem um filho autista. Como interagir em várias e várias situações que acontecem na prática da vida de um autista. Aí você vai saber como agir naquele momento. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta.
Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética e em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos, Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. A Probel sempre a sua melhor escolha. Após um longo dia de trabalho, nada melhor do que se entregar aos encantos de Morfeu, o deus grego do sono. Noites mal dormidas certamente vão prejudicar seu metabolismo humano. Probel, requinte em beleza em toda a linha. Bem no centro de Pelotas, uma loja para você visitar e conhecer todo o aparelhamento da linha Probel. Ali na rua 15 de novembro, 652, esquina General Neto, fone 3302-6202. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência, nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. O Shopping dos Biquínis está no mercado há 20 anos e desde sempre foi referência em moda praia, agregando qualidade, conforto e beleza ao seu dia a dia. Venha nos visitar na Galeria Central, loja 106, bem ali no calçadão da Andrade Neves, e garanta looks incríveis para seu verão. Temos várias opções de biquínis, suquines, maiôs e plus size. Shopping dos Biquínis. Patrícia Montoni, pedagoga, psicopedagoga, titulada em crianças especiais, notadamente autismo, está no programa levando até vocês as nuances dessas pessoas que chegam ao mundo. Como mencionei lá no início, para você que chegou agora, nesse momento, começou a assistir o programa, eu citei que essas criaturas, nossas irmãs e filhas de Deus como nós, elas vêm ao mundo muitas das vezes porque Deus as manda para um crescimento de nós, irmãos dessas pessoinhas tão queridas que existem e nós temos que conviver com elas de igual para igual. Patrícia, existem muitas famílias que não levam. Eu devo até salientar que a Patrícia Montoni, ela teve por muitos e muitos anos uma escola particular chamada Mundo Azul, aqui na Barão de Santa Tecla,
Infelizmente ela parou porque muitas das vezes a pessoa não sabe que não é só ela que trabalha numa escola. Existem várias outras professoras, a professora de música, a de desenho, a de montagem disso, a de montagem daquilo, a de quadrinhos, enfim, não, são inúmeros, é um número muito grande de professoras. E o custo particular do autista, para o autista, ele não é muito acessível. A classe média e a classe baixa, então, nem se fala. Bom, e não obstante ela ter nessa escola Mundo Azul, ter dado a oportunidade de crianças menos favorecidas, que muitas dessas crianças estudavam lá sem pagar, mas chega um momento que é difícil segurar toda uma barra onde não existe a receita compatível com aquilo que a estrutura precisa, que não é pequena. Então hoje ela se dedica mais a trabalhos particulares, atendimentos particulares, e ao manual do autista que ela está lançando, juntamente com esse programa, que vem anunciando. Nós vamos lançar, somos parceiros desse projeto, e você que está aí na sua casa já pode começar a pensar se tem algum parente, um primo, enfim, um afilhado, alguém que precise de um manual para o autista, desde casa até a escola, na rua, em qualquer situação. Ali, nesse manual, estarão seguramente todos os casos que propiciam o autista a uma falta de comportamento normal junto à sociedade. E com esses ensinamentos, obviamente, essa pessoa querida, que é o autista, ela vai se entrosando paulatinamente ao convívio social. É bom citar isso porque tudo que ela fala aqui, ela vivenciou para e passo. Mas eu dizia o seguinte, tem pessoas que não levam as pessoas, não levam o autista por falta de pessoas preparadas? Assim, ó. Não, o que eu vejo, assim, ó, como eu lhe falei, tem casos e casos, né? Tem graus de autismo, né? Tem o autista realmente que vem também contra a síndrome, né? Que pode vir com uma cegueira ou até mesmo deficiente auditivo junto, um retardo mental mais severo, ou até mesmo o autista que vem também com um grau bem mais sério na parte do comportamento, né? Então, o que acontece? Como ao chegar na escola, né, a criança tem que ter aquele acolhimento, né? Ele acaba não conseguindo ficar, né? Porque o que acontece? A criança, dependendo do grau de autista, se incomoda os sons, o agito, né? Daquelas crianças, daquelas 20 e poucas crianças em sala de aula. Então, isso incomoda muito a criança autista. Então, o que eu vejo? A mãe, para não ver aquela criança ali chorando, desesperada, né? Porque acontece, eles se mordem, né? Eles se autoagridem, né? Eles acabam se autoagredindo. Então a mãe até fala diretamente, né, na SME e tudo, e acaba tendo realmente a criança em casa. Nesses casos que são mais severos, que é comprovado que a criança não vai aprender. Porque assim, ó, eu vejo o seguinte, é importante a criança ir, mesmo que não aprenda nada, mas fazer a socialização. O brincar com a outra criança, né? O olhar para a outra criança, dividir um brinquedo, dividir uma merenda. Aquilo ali é importante, aquele momento. Mesmo que ela não esteja aprendendo nada, é importante. Mas tem casos, infelizmente, que a mãe fica preocupada, a criança se morde, a criança não consegue ficar ali, ela chora, ela grita muito. Então a mãe fica realmente em casa, com medo, né? Até mesmo de levar para alguma escola e as professoras não estarem aptas para trabalhar com aquela criança. Por isso que lá no meu centro que eu tinha, né, que eu fiquei bem triste quando foi isso mesmo que aconteceu, que o senhor falou, que nós fechamos. E eu, além de atender crianças pequenas, eu atendi os adultos, que é a minha preocupação. Quando eu fechei, esses adultos foram para casa. Né? Até hoje eu mantenho contato, eles me procuram e perguntam,
eu sinto falta, eu queria estar no teu projeto. Por quê? Lá eles pintavam, a gente fazia festas de carnaval, a gente saía com eles, eu ia passeio com eles. Então, eu nunca excluí eles. Ah, são crianças autistas especiais, não vamos fazer nada. Não, eu sempre fiz projeto com eles. Carnaval, passeios, Páscoa, música, dança, então pintura, exposições de quadro deles mesmo. Então, até teve uma ocasião que nós fomos convidados pela faculdade Anhanguera, eles fizeram os quadros, né, e foram expor as pinturas deles. Então eles se sentiram os grandes pintores, eles deram autógrafo, então eles se sentiam muito bem. Então hoje eu vejo que isso faz falta em Pelotas, né? Eu ainda não vi nenhum projeto que esteja acolhendo esses na faixa de 18, 19, 20, 30 anos. Esses é a minha preocupação, estão em casa. Aconteceu até um caso inusitado que estávamos comentando há pouco, eu e a professora Patrícia Montoni. Certo momento eu cheguei lá na escola, fui fazer uma visita na Escola Mundo Azul e me deparei com uma moça, uma aparência muito bonita do ponto de vista estético, né? Muito bem arrumada, caminhando lá pela sala de aula, e eu pergunto para a Patrícia, tem nova professora aqui? Porque eu visitava seguidamente a Patrícia Montoni para observar lá como é que andava o centro. E ela disse, não, você é uma aluna, me surpreendi, né? Lembra, né, Patrícia? Então, eu quero dizer com isso que muitas das vezes a pessoa é um adulto e tem... É que é isso que eu ia lhe dizer. Tem autistas que não tem como o senhor ver. É uma autista, entende? Como essa menina, que o senhor não notou. Não, né? Então, tem alguns que não tem realmente como notar. Nota, claro, eles não são muito de falar, ela não falava, né? Ela não falava, mas fisicamente, aparentemente, são normais. O comportamento, o detalhe, muitas das vezes, é que chama atenção. Ela chama atenção. Ela tinha mesmo um comportamento diferenciado. Nessa linha de raciocínio, talvez as pessoas que estão nos assistindo nunca se depararam com isso, mas como eu sabia que o Messi é autista, eu comecei a olhar o comportamento do Messi. O Messi, ele, quando vão bater fotografia, ele não olha para a máquina, de maneira nenhuma. Verdade, não e um outro detalhe, ele foi uma ou duas vezes o melhor jogador do mundo, ele foi numa solenidade, receber a bola de ouro, e normalmente o traje é azul ou preto, enfim, e tal, ele foi de vermelho. Ele saiu totalmente do convencional. Que interessante isso, né, Patrícia? Foi bem interessante, foi bem comentado na época, né? Isso dele foi mesmo. Por quê? Ele é apaixonado por aquela cor, né? É isso que eu falei sobre as cores. E ele gosta do vermelho realmente. E se ele sair daquela rotina, digamos, dele não usar o vermelho, no caso, prejudica ele, entende? Ele colocar o preto. E ele não viu maldade naquilo ali, dele ir com aquela cor que ele gosta. E outro detalhe que eu vou falar até do Messi, teve uma jogada que o Messi deu a falta e o juiz não marcou. E ele foi lá e falou pro juiz que ele tinha dado a falta no outro rapaz. Porque os autistas, eles são muito sinceros. Eles não mentem, né? Eles não mentem. Como o juiz não viu, ele foi lá, chamou a atenção do juiz e pediu que queria levar cartão amarelo. Isso aí também foi muito bem comentado. Eles não mentem, eles não têm essa percepção nossa do mundo de mentir, de enganar. Subterfúgios. Eles não têm maldade nenhuma, é bem interessante. Então vem de encontro à minha colocação lá no início. Papai do Céu coloca muitas das vezes as pessoas aí para dar uns exemplos, né? Aí está um exemplo que o autista traz. Ele é extremamente sincero, ele é franco, ele não mente e ele é autêntico. Eis porque a falta de convívio dessas pessoas na sociedade, né? E outra coisa, o Messi, ele foi para onde estava o dom do Messi? E cada autista tem o seu dom. Sim. Tá? Um é para música, outro é para pintura, outro até pode ser para uma filmagem, para jogar bola. O Messi foi para jogador, né? Tanto que ele não concluiu o estudo, né? Ele não se formou, ele não consegue estar inserido numa sala de aula, mas ele por fim, ele jogava muito bem.
Mas E se tornou o melhor do mundo. Sim, mas Por quê? Porque a família incentivou ele. Incentivou ele. Incentivou ele. Com isso você quer me dizer, e ao mesmo tempo dizer... Todos os autistas são inteligentes. Não, mas assim, quando ele se depara para aquele... Quando ele tem notoriedade naquele sentido, ele é muito bom, né? Muito bom. É perfeito. Esse é o exemplo que fica do Messi, né? É o exemplo do Messi. Ele, digamos assim, ele vai ser o melhor do mundo. E na área que ele for fazer. Impressionante. Seja pinturas, seja na parte técnica, o que ele for, domínio de computador, celular, perfeito. Impressionante. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Vem aí o Guia do Autista. Observem os senhores que, infelizmente, as notícias do mundo inteiro dizem que o autismo vem aumentando consideravelmente no mundo e, consequentemente, ano a ano vai aumentar. As literaturas sobre autismo existem e como existem, mas, na verdade, um guia, como proceder, como interagir com um autista na sua residência ou em uma sala de aula, quando ele entra em algum momento de intempestade, ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Então, procure se informar, porque já em seguida estará à disposição não só de todos os professores que têm que lidarem com o autista, quer no ensino municipal, quer no ensino estadual, e infelizmente aquela mãe que tem um filho autista. Como interagir em várias e várias situações que acontecem na prática da vida de um autista. Aí você vai saber como agir naquele momento. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, cara, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética em suas práticas. Com certeza
recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos: Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. A Probel sempre a sua melhor escolha. Após um longo dia de trabalho, nada melhor do que se entregar aos encantos de Morfeu, o deus grego do sono. Noites mal dormidas certamente vão prejudicar seu metabolismo humano. Probel, requinte em beleza em toda a linha. Bem no centro de Pelotas, uma loja para você visitar e conhecer todo o aparelhamento da linha Probel. Ali na rua 15 de novembro, 652, esquina General Neto, fone 3302-6202. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência, nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. O Shopping dos Biquínis está no mercado há 20 anos e desde sempre foi referência em moda praia, agregando qualidade, conforto e beleza ao seu dia a dia. Venha nos visitar na Galeria Central, loja 106, bem ali no calçadão da Andrade Neves, e garanta looks incríveis para seu verão. Temos várias opções de biquínis, suquines, maiôs e plus size. Shopping dos Biquínis. Patrícia Montoni, ela que é pedagoga, é psicopedagoga, é titulada em crianças especiais, notadamente autismo, e também outras crianças com déficit de atenção e por aí. É uma pessoa extremamente abalizada nessa área, das poucas que existem na nossa cidade e no Rio Grande do Sul. Um aspecto importante que eu queria frisar aqui nessa passagem, antes de passar a palavra para a Patrícia Montoni, e ela também vai dissertar sobre isso aí, é que existem, poucas pessoas sabem, muitas e muitas famílias em todos os lugares do mundo e do Brasil, e notadamente também aqui em Pelotas, que se é verdade ou não, pelo menos, às vezes é voz corrente entre as pessoas que a gente fica ouvindo, a gente não fica perguntando, mas as pessoas falam, a gente tem ouvido e ouve, né? Tem famílias tradicionais aqui de Pelotas que detêm encerrado em casa uma criança com autismo desde o seu nascimento. Ela não apareceu nunca na sociedade porque, por falta de humanidade, por falta de preparo, por falta de não terem Deus no coração, esquecem que ali está um ser humano. Embora com um probleminha, mas ali está um ser humano. Enclausuram essa criaturinha dentro de casa e ela nunca aparece na sociedade. E existem, segundo aquelas conversas que muitas das vezes a gente está em algum lugar e se ouve, porque ninguém vai sair perguntando por aí quem é que tem. E garantem às pessoas que existem muitas pessoas que fazem isso. Tomara que uma dessas pessoas estejam nos assistindo neste momento e peguem o exemplo das palavras da professora Patrícia Montoni e tragam, ainda é tempo, esse nosso irmão, essa criaturinha filha de Deus, para conviver conosco, porque ela merece. E você, se está em curso nesse caso, fique sabendo que a lei do karma existe. Patrícia Montoni. E eles entre si, em aula, você que teve uma escola com
dezenas e dezenas de alunos, um com problema assim, outro com problema mais acentuado, que você mesmo situou, que existem os graus, né? Tanto existem os graus que o Messi é jogador de futebol, foi um dos melhores do mundo. Quer dizer que o grau dele deveria ser muito pequeno, com relação a outros que o grau é forte. Mas aqueles com grau médio para menos, assim, como é que eles interagem entre si numa escola? Eles se agridem, enfim. Assim, ó, primeiramente eles têm que estar com a medicação correta, né? Eles tomam a medicação. Sim, vamos chegar lá. Né? Eles têm que estar para estar bem. A medicação, claro, que é a parte, quem faz... Não, já pode dissertar sobre a medicação. É o neuro, né? Mas a medicação é muito importante. Então, o que eu vejo, assim, hoje as mães ainda têm receio quanto à medicação, sabe? E a medicação é muito importante, a dosagem certa, ele está tomando no horário certo, né? Que isso aí tudo é importante para o convívio dele na sala de aula. O que acontece? As crianças autistas, elas são muito sensíveis, tá? E hoje, né, eu particularmente, o senhor sabe que eu tenho uma filha especial, que ela é deficiente auditiva, né? Mas eu nunca escondi ela da sociedade, mas, portanto, eu tive o meu luto. E eu vejo hoje que as mães, elas escondem, talvez, por medo da sociedade. Isso ela define como luto. Entende? É o luto nosso. Quando soube. Quando soube. O que é esse luto, assim, ó? É como... Porque, assim, a sociedade é muito maldosa. A sociedade... O diferente a sociedade não quer. A sociedade quer aquela criança que fala, que escuta, que seja normal. Entende? O que não é normal é muito difícil. Por quê? Porque as crianças não estão habituadas a conhecer uma criança deficiente. Não que elas não recebam bem, elas recebam muito bem aquela criança, mas quem faz toda, digamos, a cabeça da criança vem lá de trás do pai e da mãe. Então hoje é muito importante a mãe e o pai dizer, olha, filho, existe hoje em dia, sabia que existe criança autista, existe criança deficiente auditiva? Ah, mas aonde? Existe. Olha, são crianças assim, que um dia a tua escola pode receber. Porque a criança já vai trabalhando com o que é diferente. Porque aí quando entra uma criança que é autista, que eu vejo assim hoje em dia, a mãe tem vergonha, a mãe não fala na escola que a criança é autista. Olha, professora, ela tem um probleminha, ela não está falando, mas assim, ó, ainda está na fase de crescimento, né? A pediatra diz que é normal e a mãe mesmo esconde, com vergonha. Com vergonha da escola, com vergonha da aceitação. O que a professora define como luto, né? Ela ainda está de luto. Ela está de luto. Eu não condeno porque o nosso luto, cada mãe tem um luto diferente. É muito complicado mesmo. Mas eu digo ao mesmo tempo que a gente precisa sair desse luto. A gente precisa reagir. Encarar. Porque no momento que a gente encara essa situação, tudo flui. No momento que a gente aceita aquela criança como sendo nós, aí tudo flui. Aí eu consigo dizer, olha, seu Alencar, o meu filho não vai lhe dar oi nesse momento porque ele é uma criança autista. Ele está lhe entendendo, né? Mas ele é assim, como se eu vou conseguir falar. Entende? Porque assim, às vezes acontece da mãe dizer, esconder, ficar com vergonha. E isso é que faz a diferença. Esse luto que tem as mães, entende? De saber, até da própria família, eles escondem. Não só da professora, eles escondem também da própria família. Então, a mãe precisa realmente sair desse luto para poder tirar a criança de casa, né? E vir a inserir, como ele disse, a criança não precisa sair de lá aprendendo, formada. Não, a criança precisa estar lá para participar, para conviver com as outras crianças da idade dela. E muitas das vezes eu observei lá na Escola Mundo Azul, né, o contentamento das mães. Sim, com o comportamento que a criança passou a adquirir e em casa modificou tudo. Modificou, obviamente, para melhor e, consequentemente, aquilo tornou-se, como bem colocou a professora, normal entre os irmãos, entre os tios, os avós e os pais. É interessantíssimo esse detalhe. Agora, existe um outro detalhe que é bastante, às vezes, triste.
Porque quando um profissional da área da saúde, e notadamente acontece muito com os dentistas, isso aí, né? Eles não querem atender um autista. Não. É por aí? É por aí. Por aí. Assim, ó, como é que eu vou lhe dizer? Não que eles não queiram atender, eles não têm o conhecimento para pegar aquela criança. O que acontece? A criança autista chega no consultório, ela tem medo, né? Nós, adultos, já temos medo, né? De ficar ali na frente do dentista. Quando a maquinazinha começa. Então, a criança tem isso. Então, o que acontece? Ela começa a se debater. Aí, se a mãe não está preparada, aí já tem que ter outros para conter aquela criança. Então, fica difícil. Aquela criança, dependendo da situação, ela pode agredir mesmo o profissional, o dentista que está ali. Então, é complicado. O que acontece? O dentista, o médico, eles têm que ter um conhecimento para trabalhar com essas crianças. O que eu falo, assim, ó, não ter medo. Entende? Não pode tratar essa criança como uma criança sendo uma criança especial. Tem que ser uma criança normal. Porque no momento que tu colocar medo, aí essa criança sente que tu tá com medo. Sim. Então aí... Por sensibilidade ela recebe. Exatamente. Obviamente. Então, entende? Então não tem. Então o profissional tem que ter um conhecimento mesmo para poder trabalhar com eles, né? Nessa parte da saúde, que é bem complicado. Eu vejo assim, ó, que na questão dos dentistas, eu acho que uns 90% não vão ao dentista. Não vão ao dentista. Não. E aí cria-se um problema. Eu coloquei notadamente o dentista porque ele lida com uma máquina que faz barulho e tem já um impacto momentâneo com o problema, ou seja, o dente, né? Mas, na verdade, todos os profissionais da área da saúde, o médico, quer dizer, que se levasse um autista e o médico tivesse com um bisturi para cortar um quisto num bracinho, seria a mesma coisa, né? Seria. Eu disse notadamente, mas eu vou retirar notadamente. Os profissionais da área da saúde, muitas das vezes, têm problema de lidarem com o autista. Vejam, senhores, o emaranhado de situações que demandam da pessoa ter este problema que veio com ela e tem que ser enfrentado pela sociedade. E lá, no Mundo Azul, um dos meus projetos seria esse. Para trabalhar na parte da saúde com eles. Seria. Vejam então o manual que está em breve no mercado para orientar os professores de todo o ensino, também os profissionais, os familiares nas suas casas, quando de uma reação. Bem, para finalizar, usando o poder da síntese, pela literatura e um pouco que eu conheço, se eu estiver dizendo alguma coisa errada que você me corrija, você observou já quase praticamente isso quando deu o exemplo do Messi, que eles têm assim uma inteligência acentuada para uma área e é muito forte. Com a televisão, com novelas eróticas, com situações assim, obviamente ele é uma pessoa normal, ele chega a esse problema. Usando o poder da síntese, e a menina e o menino, quando chega na idade já de se tocarem, se sentirem, como é que funciona essa coisa de masturbação? Como é que tem que lidar com isso? Em casa, em qualquer momento, né? Não, assim, ó, mais ou menos na idade de 11 a 12 anos eles já começam. É bem... E procede aquilo deles observarem na televisão? A televisão é uma ponte para isso. Por isso que eu aconselho não... Mas pela própria realidade do ser humano. É deles. Não é só em si a televisão, né? Porque muitos até assistem mais desenhos. Eles gostam muito de assistir desenhos. Sim. Mas nessa idade eles estão mais apurados. Então o que eu vejo, assim, que eu tinha lá? Ensinar. Tem pais que acham tudo normal que a criança pode fazer aqui, nesse momento. Ele é autista, ele tem que fazer, Patrícia. É na rua? Né? Na rua, e não é normal. Ele pode fazer. Sim, é um ser humano. Mas ele pode fazer no quarto, ele pode fazer no banheiro. Sim. Não pode fazer no colégio. Sim. Pode ser levado até o banheiro para ele fazer lá no banheiro, tá? Mas no colégio não pode, em público não pode, né? Em casa.
Mas o pai, é isso que eu falei anteriormente, o pai e a mãe tem que saber lidar com isso. Não é não. Filho, tu pode, mas tem que fazer daquele cantinho, naquele momento. E eles entendem isso. Sim. Porque se no momento que tu aceitar, não, pode, vamos fazer aqui, normal, ele vai fazer aqui. Sim. Entende? Ele vai chegar, por exemplo, porque ele vai ter essa questão, ele vai chegar aqui perto de mim e vai fazer, porque vai achar uma coisa normal, porque os pais nunca proibiram. E se eu, de repente, proibir, ele pode se revoltar contra mim. Interessante. Né? Então, isso tem que trabalhar realmente lá em casa. Vejam, senhores, que esse manual traz aí informações fantásticas para até as pessoas que são curiosas sobre o comportamento de um autista. Professora, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, e muitas outras vamos estar aqui. Sim. Até porque estamos aí com esse projeto. Obrigada pela oportunidade. Pois não. Espero ajudar muitas famílias. Espero que podem continuar me ligando, porque eu recebo muito telefonema de professora, me chamam muito no WhatsApp. Não tem problema nenhum. Continue, que eu vou nas escolas, esclareço tudo. E em breve a gente vai lançar o nosso guia. Obrigado. Almejo que Deus seja hóspede constante no lar de todos vocês. E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá.